Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Criador do universo, louvado seja o teu nome no céu e na terra. Obrigado por mais um dia que nós passamos ontem. Obrigado pela chuva que cai, pelo sol que brilha, pelo ar quente que respira. Nos conceda a tua graça neste momento. Aos que se encontram enfermos, hospitalizados, que se encontram presos também. Que a tua graça nos preencha neste dia. Que o Espírito Santo possa estar conosco neste momento que vamos abrir a tua palavra. É um momento muito sagrado. E queremos pedir que ele seja o nosso professor. Que possamos ser os ouvintes, mas que a palavra seja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje a gente vai concluir aqui, pela graça do Senhor, a parábola, né? O significado de algumas coisas da parábola. E, se der tempo, a gente vai entrar em outro assunto que está lá no livro de Marcos, que fala sobre o inferno, né? E o fogo que não apaga e o verme que não morre, né? Então, ontem nós comentamos aqui sobre a questão do rio, simbolizava aqui a nação judaica, a nação hebreia que Deus chamou esse povo para ser seu representante aqui na Terra, né? Então, assim, eles tinham tudo, todo o conhecimento de Deus. Os oráculos de Deus foram transmitidos para eles. Então, eles tinham uma grande responsabilidade, o povo de Deus, o povo hebreu. Era pegar essa mensagem e expandir, né? Você vê que se Israel, os judeus, tivessem aceitado Jesus como Messias, que foi o caso, né, que não aceitaram, com certeza Israel seria uma outra nação. Você vê que mesmo assim, por rejeitar Jesus como Salvador, o Messias, eles até hoje aguardam o Messias que vai vir e entrar lá pelas portas de lá de Jerusalém, ainda aguarda esse Messias. Eu tenho muita conversa sobre esse respeito, e quando ele vier, vai ressuscitar os mortos e tal. Então, esse Messias que veio foi rejeitado, né? Mas você vê uma coisa interessante: Israel perdeu o direito de representar Deus aqui na Israel literal. Falo Israel literal, uma nação. O Israel messiânico, não. Tem muitos judeus messiânicos aí, né? Que fazem o trabalho do Senhor e aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Mas, se eles tivessem aceitado como Messias Jesus, com certeza a nação seria diferente. Você vê que mesmo assim, Deus não tirou deles a bênção. Eles são uma nação, mesmo pequena, mas uma nação poderosa. Você vê a guerra que está aí, ó. Eles resistem, né? É um dos povos, eu falo assim, é um dos povos, não porque não é o principal, mais inteligente da terra é o povo judeu, né? Então, assim, essa bênção Deus não tirou deles. Você tem ideia? Esse povo judeu tem uma tecnologia de espionagem que não há no mundo ninguém igual. Então, você vê que é o parceiro número um dos Estados Unidos. Olha lá, o presidente está sendo colado com Israel. Então, essa tecnologia ele é usada lá nos Estados Unidos, e Israel tem essa tecnologia muito avançada, tá? Eu quero ler com você, ainda para concluir, sobre a questão do rico, que representava o povo de Deus, a nação judaica, os hebreus, lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Aí, um tópico importante aqui, vamos lá, abrir nossa Bíblia. Capítulo 7, verso 6, de Deuteronômio. Olha que coisa interessante aqui. Para a gente poder fechar, vamos agora, depois de entrar sobre a nação, o pobre e o rico, o pobre que significava ali na palavra do rico e Lázaro. Acharam aí? 7, verso 6, James, se quiser ler para a gente, pode ler, tá? Eu vou no próximo aqui, que eu não me perdi Tá. aqui. Mário, tá com a Bíblia aberta aí, Mário? Pode ler para a gente, por favor? Pode abrir. Marcos. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, tá? Tá, peraí. Deuteronômio 7, 6. Não presta não, sou sossegado, e está aqui numa boa. Não tem problema não. 11, 7, 6. Está aqui. Isso. Pode ler. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo, próprio de todos os povos que sobre a terra há. Ok. Então, você vê que Deus escolheu quem? A nação de Israel, para ser o seu representante aqui na terra, né? Diante de todos os povos que havia na face da terra, Deus escolheu
os judeus, os hebreus, para ser seu representante, né? Tanto que ele seria o sacerdote real, nação santa e povo peculiar de Deus. Você vê que os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. Isso caberia ao povo de Israel. Infelizmente, né, por rejeitar o Messias, pagaram um preço muito alto, né? Mas mesmo assim, é um povo que Deus não tirou a bênção dele. Então, o rico dessa parábola que simboliza exatamente a nação judaica, né? E o pobre, que é o Lázaro, está aqui representando a nação gentílica, né? Então, Deus chamou o povo de Israel para pregar o evangelho. Você vê que, se você analisar bem o mapa, do mundo, Israel está numa região estratégica da terra. Ali, se tivesse aceitado o Messias como Salvador, Jesus, daí eu sair mensageiros para espalhar por todo mundo a mensagem do Evangelho. Que maravilha, né? Então, até o lugar estava estratégico da terra para espalhar para todo mundo. Então, eles acharam que a salvação era só deles. Eu falei ontem sobre Abraão. Eles achavam, por ser descendente de Abraão, tinham direito à salvação. Então, o que eles recebiam, não transmitiam. Odiavam as pessoas, odiavam outras nações, né? Odiavam os cananeus, odiavam os samaritanos. Então, eles não se uniam. Então, a nação que era para receber a mensagem, para a salvação, não recebia, ficavam para eles, né? Então, quando Jesus comia ali com pecadores, quando ele foi comer lá com Zaqueu, não foi? Hoje eu vou posar em tua casa. Aquilo foi um desastre para os judeus naquela época, né? Olha, isso é com pecador. Quer dizer, eles não eram pecadores, não, né? Jesus comia com pecador. Então, a nação gentílica, infelizmente, ela é desprezada pelo povo de Israel, certo? Agora, outro ponto interessante aqui, as migalhas. O que representava? Você vê que na parábola do rico e Lázaro, o rico estava comendo e Lázaro estava onde? Debaixo da mesa. Comendo o quê? As migalhas que caíram da mesa do rico. Olha só. A gente vai ler esse dia agora lá em Mateus. Dimas, eu vou ler para a gente agora? Capítulo 15, Sim, vamos lá. Mateus 15. Já está com a Bíblia aberta, James, já? sim. Muito bem. Mateus 15, 21 a 28. Vamos ler aqui. Muito bem. Aqui fala sobre a mulher cananeia. Olha só. Você sabe que Sim. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. E a justiça começa de casa. Então, Mulher ele veio, cananeia. ele veio para o que era seus. Está escrito na palavra. E os seus não receberam, infelizmente, né? Mas Verdade. os que receberam, foi dado o poder Temos de o ser poder. filhos de Deus. Não é verdade? Deus não faz Verdade. acepção de pessoas, a gente sabe disso. Mas só que o seguinte, Deus tinha uma missão, Jesus tinha uma missão com o seu povo. Então, primeiro, os de casa. Depois o quê? Os de fora. Correto? Isso aí é uma coisa natural da vida, gente, né? Ok. Então, Mateus 15, verso 21 até o verso 28. Pode ler, James, por favor. Então Jesus deixou a Galiléia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do meu povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Vai, Amém. que história interessante isso aqui, né? A hora que Jesus falou assim, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, a fé é tão grande, e era uma mulher rejeitada pelo povo judeu. Você vê. Ele falou assim, ó, não é bom pegar o pão
e dar aos cachorrinhos. Ó, porque ela falou, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Então, ela queria o quê? Receber um pouco dessa bênção. Mesmo que fossem migalhas da palavra do Senhor, era uma coisa que os judeus não faziam, gente. Não ensinava, não dava às pessoas. Então, você vê que quando, na palavra do rico e Lázaro, estava o rico dentro da casa, o Lázaro dentro da casa do rico, comendo as migalhas que caíam, né, da mesa do dono, ou seja, queria as bênçãos, mesmo que fossem poucas. Infelizmente, a nação havia rejeitado, né, esse princípio básico da salvação pelas pessoas. Você quer ver outra coisa interessante? Lá em Mateus, também, lá no capítulo 23, abre a Bíblia de vocês, lá adiante um pouquinho, 23, no verso 13, 23, 13. Mas é curioso essa fala de Jesus, né, Salles? Sim, Principalmente agora que a gente tem o entendimento que Jesus veio para todos. sim. Ouvir Jesus falando assim daquela mulher deve ter um Parece que contexto estava ofendendo ela, né? discriminando de fato, né? Sim, sim, sim. Mas deve ter algum Realmente. contexto aí que justifique essa fala dele, né? O que acontece? Lá em Daniel, vou dar uma palha para vocês aqui. Daniel, capítulo 9, você lembra que nós estamos aqui, capítulo 8, aquele esbole, aquele carteiro, estudamos aqui, não foi? Aquela visão foi muito complicada para Daniel entender. Lá em Daniel 8,14, é uma profecia que é o maior período de profeta da história. 8,14, assim, ó. Até 2300 tarde de manhã, o santuário será purificado. Aquilo fez uma confusão muito grande na cabeça de Daniel. Só que nessa profecia, dos 2.300 anos, dias ou anos proféticos, né, havia um período que Deus separou para o seu povo. Ele fala aqui, ó, Daniel 9, você vai encontrar lá 70 semanas entre os 2.300 anos. Deus chamou o seu povo e fez assim, ó, eu vou dar a vocês, separados de 2.300 anos, 70 semanas. A gente vai falar sobre isso ainda. Então, o que ele iria fazer em 70 semanas? 70 semanas, você multiplicava, dá 490 dias. Transformar a cada dia um ano. Então, Deus deu um prazo a eles de 490 anos para que eles pudessem se voltar para Deus. Isso começava na reconstrução de Jerusalém, quando Nabucodonosor destruído, e Ciro libertou o povo lá de Babilônia e trouxe para reconstruir a cidade. Dali começava a contar os 2.300 anos e as 70 semanas. Você pode observar, quando Jesus ele morreu, ressuscitou, ele foi batizado no ano 27. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, as 70 semanas foi dividido em três partes: 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Quando o Cristo veio, ele veio exatamente na última semana que faltava para o povo judeu, que era 7 anos de tolerância deles. Então, naqueles 7 anos, no ano 27, ele se batiza, certo? No ano 31, ele morre na metade da semana, 3 anos e meio depois. E no ano 34, Estevão foi apedrejado e ali ele foi rejeitado. O povo judeu foi rejeitado por Deus. Era um prazo que eles tinham de 7 anos para se voltar, na última semana, voltar para Deus. Isso não acontecia. Deus sabia que eles não iam voltar para ele. Então, quando Jesus ressuscita, ele fala assim, ó, ele chamou de discípulos, passou 40 dias aqui na Terra ainda, a gente conhece a história, dando as suas últimas instruções, o que ele falou. Isso no ano 31, ele falou assim, ó, vocês vão pelas vilas, pelas ruas, não vão entrar em casa de samaritano. Isso está escrito na Bíblia. Vocês vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ainda restava 3 anos e meio de tolerância para que eles voltassem para Deus. Então, nesse período de 7 anos, de 70 semanas, o povo tinha que dar fim aos pecados, buscar justiça eterna, né? Ungir o santo do santo. Então, nesse período que passou, quando chegou no ano 34, 30 semanas, o povo judeu rejeitou Jesus, Estevão foi apedrejado, a gente conhece a história, e ali foi rejeitado. Por quê? Jesus tinha uma missão. O que é que diz a Bíblia? A salvação vem dos judeus. Por quê? Vinha da nação judaica. O Jesus, o Messias, era judeu. A sua nacionalidade era judeu. Então, ele tinha um compromisso primeiro com a sua nação. E da sua nação, aí sim, o evangelho ia expandir para espalhar por todo mundo, para as pessoas. Então, às vezes você acha que está ali desprezando a mulher, mas não estava, ele estava cumprindo uma missão. Você vê que a mulher é tão humilde que ela fala assim, ó,
os cachorrinhos comem das migalhas. E ela sabia que a nação judaica era o povo de Deus. Ela sabia. Então, de forma alguma, ele estava ali menosprezando aquela mulher, porque ele tinha uma missão. E a missão dele, primeira, com o seu povo. Leia aí Mateus 23, verso 13, por favor. Verso? 23, 13. Mas ai de vós, os escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Muito Ai bem, de né? vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretextos de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de Lê o vós, verso, lê o verso escribas 15, e por favor. fariseus, Verso 15. ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Nossa. Mário, só um tempinho aí, Mário. Você vê aqui, ó, no verso 13 você leu, né? E Ah, fecha a porta do reino de Deus, vocês não entram, nem deixam os outros entrar, correto? Aí no verso 15, o que ele fala aqui, ó? Ai de vós, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o quê? Um prosélito. Você sabe o que é um prosélito? Mário, Mário, não, 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 não. não, não pesquisei ainda não. Você pesquisa, você vê. O que é um ó, tanto que às vezes há o bom proselitismo e o mau proselitismo. Eles pegavam essas pessoas, né, iam pregar e transformar esses homens no filho do inferno, está aqui escrito, né? Ou filho da sepultura, no original. Então, o que é um É, prosélito? O prosélito, assim, ó, por exemplo, eu sou um prosélito. Não sei você, Mário, mas eu sou um prosélito. Eu vim da religião católica. Então, é, toda pessoa que sai da religião católica ou sai de uma denominação e abraça uma outra fé é chamado de prosélito, ou proselitismo, né? São essas pessoas aí, sim, não correto? sabia não. Depois você vai lá e pesquisa, viu? É fazer igual os bereanos, vai lá e pesquisa, porque às vezes as pessoas ouvem e não pesquisam. E isso vira o quê? Uma tradição, e as pessoas, né, não investigam por realmente o que a pessoa está falando, então é bom a gente investigar. É igual quando a gente entendia, quando era pequeno, que pagão era uma criança que não é batizada. Isso atravessou gerações e gerações, centenas de anos, e até hoje tem gente que crê que pagão é uma pessoa que não é batizada, tem nada a ver. Pagão é o politeísmo, pessoas que adoram vários deuses. A criança não pode ser politeísta, ela não pode ser pagã porque ela não adora Deus nenhum. Não é verdade? Ok. Então, aí a gente vê aqui as migalhas, né? Que caiu da mesa, né? Do dono. E realmente a bênção que caía sobre aquelas pessoas eram poucas. Ok? Agora, uma coisa interessante aqui, você vai abrir lá no livro de Atos, no capítulo 10. Vamos lá para Atos. Ó, tem outro texto aqui. Né? Até onde der, valendo aqui, viu, gente? Se não der para entrar no outro assunto, na segunda-feira a gente entra. Atos 10, olha uma coisa interessante. Sabe que Pedro já havia se convertido, Jesus já havia subido ao céu, mesmo assim, ainda havia preconceitos com relação aos gentios. Correto? Atos 10, Atos, 10, versículo, Qual sim, no versículo? versículo. Você vê aqui, ó, no verso 9, eu não vou ler todo, não, por causa do tempo, mas você vê aqui, ó, aqui o verso 10 fala sobre o centurião Cornélio, né, Cornélio, que não era do povo de Deus, o Cornélio. Você vê que ele fala que ele fazia várias esmolas, né, e o que ele fazia chegava até o trono de Deus, era um de Deus, mas não fazia parte do povo de Deus. Aí Pedro, né, mesmo ainda já convertido, você vê que depois se converteu, mesmo assim, dentro dele ainda havia um preconceito com relação aos gentios. Então você vê que ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão, e nessa O visão, anjo vai até ele, não é isso? hã? O anjo vai até ele e fala para ele ir à Sim, casa do romano, não é isso? sim, sim. Você vê aqui, ó, ele tem uma visão, e tá, na hora sexta, era meio-dia, ele tem uma visão, né? E essa visão ele vê um lençol descendo, né? Nesse lençol havia todo tipo de animal, quadrúpede, réptil, o que você pensar de animal imundo estava naquele lençol, naquela visão. E isso parece que ele viu por 3 vezes. Depois, esse lençol foi elevado às alturas.
Aí ele ouve a voz de Jesus falando para ele: olha, Pedro, mata e come, aqui no verso 13, ó, diz aqui, ó, e ouviu-se. Deixa eu pegar aqui no verso 9 para entender melhor. Ó, no dia seguinte, né, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, um arrebatamento. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Foi que ele respondeu. Olha a resposta de Pedro. Pedro sabia que o corpo dele era o templo do Espírito Santo e que não podia se contaminar comendo porcarias. Lembra de Daniel, na torre lá, na corte de Babilônia, quando o rei falou Sim. assim: ó, olha, dê a eles todas as iguarias do rei. O que foi que Daniel falou? Perdão, ele, no seu coração, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho, nem com a comida que ele comia, nada. Ele falou assim: ó, pegou o chefe do estúdio, dê apenas para a gente água para beber e legumes para comer. Então, Daniel, ele seguia à risca a lei da saúde que foi dada a Moisés lá no Sinai. Então, o que é que Pedro vai responder? Ó? De modo nenhum, Senhor, porque nunca, jamais comi coisa imunda ou contaminada. É. Aí, segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. Então, isso aconteceu por 3 vezes, não foi? E logo o lençol foi o quê? Foi levado ao céu. Lá adiante, agora no verso 34, vê para mim, James, bem o capítulo, verso 13 e verso 33 e 34. Deixa eu ver isso mesmo. 33 a 35. Pode ler para mim, por favor. Assim, mandei buscá-lo de imediato. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações que ele aceita, aqueles que o temem e fazem o que é certo. Muito bem. Em Olha que todas, em maravilha, né? todas as nações ele E, aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. ok. Então, você vê aqui, ó, o Pedro estava entendendo uma coisa errada ali. Deus não estava falando de comer porcaria, coisa imunda. Estava falando dos gentios, que eles consideravam como quê? Pessoas imundas, separadas. Então, Cornélio, você vê que aí vem a história que Cornélio, ele vai lá, entra na casa de Cornélio, né? Então, assim, Deus estava derrubando a parede que havia entre gentios e judeus. Que maravilha, né? Outro verso que vai ler aqui agora, lá em Isaías 56. Bote sua Bíblia aí, olha só. Isaías 56, mais uma vez. Olha o que a palavra nos diz aqui, ó. Você vê que é um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a gente estuda a Bíblia, esses versos, comparando verso com verso. 56, verso, deixa eu ver aqui, 1 até o verso 8, certo? Acharam? Olha só. 56, 1 a 8. Assim diz o Senhor: mantém o juízo e fazei justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar. Ele está falando de quem aqui? Da pessoa de Jesus Cristo. Olha, faça o juízo, mantenha a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Era Jesus que viria a ter. Que E a livro minha que é esse? justiça, Isaías Desculpa. 56, Hã? 56, Qual? Isaías. Ah, Oi? Isaías. É.
Isaías 56, verso Isaías. 1 até o verso 8. Vamos lá. Acharam? 56, 1 a 8. Isso. Pode ler, James, pode ler, por favor, pode ler. Assim diz o Senhor: sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Isso. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir deste modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu corpo. Olha que E não interessante, né? permitam que o eunuco diga: sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois o Senhor assim diz: eu abençoarei os eunucos, que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei, dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam seu nome, Oh, que que o maravilha. adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de sua alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Ok. Você vê que maravilha, Pois o né? Senhor, é o 8, né? Pois É, o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo Israel. ok. Amém. Glória a Então, Deus. Deus disse, olha que maravilha. Deus chamou o povo exatamente para ser seu representante, não desprezando os gentios, né? Então, os gentios que vierem ao Senhor, né, que virá para o seu tempo, os seus holocaustos seriam aceitos, a minha casa de oração. Então, essa foi a missão do povo de Israel. Eles eram ricos. A palavra, ela fala aqui, mas o preconceito, a ganância, a soberba invadiu o coração deles e foi desprezando as nações. Você não tem ideia? O nome Lázaro, sabe o que significa no hebraico? Olha, o que ele fala aqui? Os gentios, olha, de todo o Senhor vai me apartar de forma alguma. Então, Lázaro no hebraico significa Deus é meu auxílio, Deus me ajuda. Pode pesquisar lá. Lázaro significa Deus é meu auxílio, Deus me ajuda, né? O povo desprezado pelos judeus é aquele que Deus realmente ajuda. E não há nação que obra o que é reto que Deus vai rejeitar de forma alguma. Né? Às vezes, assim, ó, a gente faz parte de um grupo religioso e você sempre há o preconceito, mas eu, assim, eu tenho um apego muito grande com as pessoas com quem me dou bem com muitas pessoas de várias denominações religiosas aqui na cidade, são meus amigos, né? A gente conversa e respeito, né? Cada um, a opinião de cada um, né? Às vezes a pessoa não tem um conhecimento, mas você vai desprezar a pessoa por causa disso? De forma alguma, né? Cada um vai ser julgado segundo o conhecimento que teve, não é verdade? Muito bem. Gente, agora vamos saber aqui agora. Thales, Oi, posso fazer uma perguntinha? Desculpa, pode porque a gente sim. está entrando aqui, quando ele fala, feliz aquele que honrar meus sábados e evitar Sim, fazer o mal, sim. é, o que significa honrar os sábados hoje? Guardar, guardar o dia que ele Guardar, santificou. Sim, é, é, é mas porque é, eles receberam de Deus uma aliança com Israel. A aliança, aquela arca da aliança, eram os 10 mandamentos, que deveria ser ensinado às nações, os 10 mandamentos, todos eles. Então, com o passar do tempo, você vê que eles mesmos começaram a violar essa aliança, né? Então, isso aqui deveria ser pregado às nações. Por quê? Nós estudamos aqui o santuário e você vê que lá no céu existe essa arca da aliança. Isso aqui é Bíblia, está na Bíblia. Então, essa aliança foi quebrada pelo povo de Israel, que veio para os gentios depois, né? A nação gentílica que aceitou Jesus como Salvador, deveria ensinar essas questões aqui, os 10 mandamentos na sua íntegra. Por quê? Porque o chifre pequeno, nós estudamos aqui,
Daniel capítulo 7, verso 25, ele ia mudar os tempos e a lei. E assim ele fez. Se você pegar o catecismo lá católico, o X pequeno que é o papado, ele mudou o segundo mandamento, tirou, o que requer a observância de mais cultura, e tirou o quarto mandamento. E colocou o domingo. Pode observar lá no catecismo, guardar domingos e festas. Isso não é bíblico. Então, a nação de Deus, o povo judeu, tinha essa obrigação de ensinar esses mandamentos às pessoas. Né? Infelizmente, eles pisaram na bola. Né? E quando Jesus veio, o povo estava como ovelhas que não tinha pastor. Eles carregaram o dia de sábado com tanto, tanta tradição que ninguém podia guardar, observar o dia do Senhor, né? Que seria um dia de alegria. Então, quando Jesus veio, se observar, quando Cristo veio, as pessoas estavam doentes, enfermas, os fariseus não faziam cura no sábado, não ajudavam as pessoas no sábado. Mas se uma ovelha caísse lá no dia de sábado, eles iam buscar porque valia dinheiro. Aí Jesus fala assim, vale muito mais as pessoas do que a ovelha, muito mais. Então, você pode observar que a maioria das curas que ele fez, Jesus fez, foi no sábado. Você quer ver uma coisa interessante? Eles não Então, mas, por cuspiam. exemplo, hoje, a minha pergunta é a Hã? seguinte, hoje, o que seria Sim, guardar o sábado? As pessoas que seguem esse mandamento, sim, o que sim. é guardar o sábado? Como que é essa rotina? É, O que é feito que não pode ser feito, por exemplo? bom, a Bíblia fala assim, lá em Êxodo 20, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, correto? As pessoas entendem assim, que quando chega o sábado, que os que guardam o sábado, ele para totalmente, não é isso, né? É assim, ó, Deus não aboliu. fazer, Jesus aboliu isso. Ele aboliu isso. mas onde está escrito que Jesus aboliu o sábado? Não tem Porque na Bíblia. ele mesmo curava no sábado. Não há violação em curar o sábado. Ele falou assim, ó, é lícito fazer bem aos sábados. Eu sou o Senhor do sábado. Ele falou, não é que ele estava violando o sábado, ele veio realmente ensinar a verdadeira maneira de observar esse dia que ele criou. Então, os fariseus não faziam isso. Então, você vê, ó, a maioria dos sinais que ele fez no sábado, porque os fariseus criaram tanta regra em cima do dia que ele criou, né? Então, quando Jesus veio e curou no sábado, ele achava que estava violando de forma alguma. Então, se você, ó, por exemplo, alguém está doente, não tem nenhum problema você curar essa pessoa, visitar essa pessoa. Está precisando de remédio? Vá lá, compre. Isso não é violar. Tanto que ele falou assim: ó, você não leu o que fez Davi? Quando ele esteve com fome, ele entrou no templo e comeu os pães que não era lícito de comer. E ficou sem culpa porque ele fez uma coisa que estava com fome. Ele errou sim, porque ele violou o sistema sacrificial, não podia entrar ali. Mas ele ficou sem culpa porque estava com fome. Então, assim, Jesus não veio abolir o sábado. Pelo contrário, ele veio mostrar a verdadeira maneira de guardar o dia que ele mesmo instituiu. Então, os fariseus que entendiam de forma errada, né? O dia tem que ser um dia de alegria, não um dia de peso. Então, o que é que no sábado não poderia fazer? Por exemplo, não comprar, se você não tem precisão de comprar, por que você vai comprar? Né? Por exemplo, você está na rua andando, de repente tem um cara ali que está com o carro quebrado, você não vai ajudar o cara porque é sábado? De forma alguma. Então, o que é que faz? Assim, ó, misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, ele veio ensinar a verdadeira maneira. Então, você vê que se essa aliança lá, que Moisés Deus fez com o povo de Israel lá no passado, por que que essa arca aliança, a mesma aliança, está no céu hoje, essa arca com seus 10 mandamentos? E é isso que Roma fez. Roma violou a lei do Senhor, mudou os tempos e mudou a lei. Você vê, como é que hoje eu posso aceitar o domingo como dia do Senhor, se o domingo não é bíblico? Mas a maioria do protestantismo aceitou por causa da ressurreição de Jesus. Jesus não mandou ninguém celebrar o domingo, mas ele mandou, deixou dois rituais aqui na terra para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Isso a igreja precisa fazer para celebrar, para relembrar a sua morte é a Santa Ceia, até que ele venha. E a ressurreição, que é o batismo. Ele não chamou o domingo para ser dia do Senhor, porque isso não está na Bíblia, está apenas na história como tradição. Isso aí. Então a gente crê realmente que Jesus ele não aboliu esse mandamento. Porque se ele abolisse a lei, está lá em Tiago 2:10, que quem guarda toda a lei tropeça em nenhum é culpado de todos. Então a lei é uma corrente, ela é um elo. Então eu não tenho condição de me salvar por guardar os mandamentos do Senhor. Só Jesus pode me ajudar. Não é fácil, não, mas isso é uma realidade. Ok? Mas as pessoas não Vamos, participam de cerimônia, não participam de festa, elas você guardam o fala assim, sábado. não, você fala assim, no sábado, É, depende a festa, depende da cerimônia, não.
Depende. Lá em Isaías, eu isso consigo lembrar aqui, ele fala sobre essa questão do Por exemplo, gentio. se eu quisesse seguir, né? Uhum. Como deveria ser o meu comportamento no sábado? Só para entender aqui. E para as pessoas que Sim, vão sim, nos assistir. certo. Então, olha bem, ele fala assim, ó, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Quando ele fala nenhum trabalho, você acha que para você parar totalmente o trabalho? Depende do trabalho que você vai fazer no sábado. Por exemplo, o dia ele começa quando o sol se põe, correto? Então, ele não começa meia-noite. Isso foi mudado por Roma. Então, quando o sol vai embora, depende do horário, depende do Sexta-feira. local do sol, o sábado ele entra, que é à noite. Então, houve tarde e manhã e primeiro dia. Então, só assim estou contando. Então, nesse dia, o que é que a gente faz? A gente cultua a Deus para receber o santo dia dele, certo? E fazer nesse dia, o que é que eu vou para a igreja. Pode observar que ali em Mateus, Paulo, eles tinham esse costume. Após a morte de Jesus, Paulo tinha um ofício. E esse ofício ele fazia barracas para não ser pesado para a igreja. Diz assim que todos os sábados ele estava na sinagoga, conversando judeus e gregos. Então, assim, o sábado é o dia de você adorar a Deus. Não é que você não vai adorar todos os dias, mas é um dia especial que ele escolheu para a adoração dele. É o dia dele, de Jesus e do próprio Deus que criou. Então, ele veio, né, criou esse dia para que o homem orasse nesse dia e dedicasse todo esse dia para o serviço dele. Salvar pessoas, né, visitar pessoas, se precisar ajudar alguém, não há nenhum problema, não há nenhum problema em curar sábado, tanto você ter ideia. Tem hospitais, por exemplo, hospitais adventistas, que funcionam o sábado todo, não vai parar, por quê? Precisa curar as pessoas. Agora, por exemplo, você é chamado de dia de preparação. Se você pegar lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, era o dia de preparação. Você vê que as mulheres, quando foram, Jesus, quando morreu, elas voltaram para casa e prepararam aromas e bálsamos. Está escrito lá. Jesus já havia ido embora, já havia ido para o céu. E no sábado repousaram o segundo mandamento. Okay? Outra coisa interessante, ele lá em Mateus 24, Jesus falou assim, ó, quando ele falou sobre a ressurreição de Jerusalém, ele falou assim, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Por quê? Ele falou isso. 30 anos depois da sua partida, isso ia acontecer lá. Por que não fugir no sábado nem no inverno? No inverno seria difícil para ele sair da cidade de Jerusalém. Por que não sabe? Porque era o dia do Senhor. Era o dia de estar onde? Dentro da igreja, adorando o Senhor. Não é de estar correndo e fugindo. E diz que a história que eles oraram e a fuga aconteceu numa quarta-feira. Então você vê, o sábado jamais foi abolido. Eu não falo com você porque eu guardo o sábado, não. É porque está na Bíblia, né? E nós seremos julgados pela lei do Senhor, que é a norma do seu julgamento. Então, se o que você puder não fazer no sábado, que viole esse dia, porque deve ser dedicado ao Senhor. Ele não é nosso dia, o dia é dele. Você vê que hoje o inimigo colocou o E o domingo aí na sábado história, começa, na verdade, na sexta-feira, depois das seis quando da tarde, é só, isso? quando só não é nem 6 da tarde. O marco para entrar o dia, qualquer dia de semana, é quando o sol Se se põe. depõe. Quando ele vai embora, aí entra todos os dias da semana. E hoje é sexta-feira, né? Quando o sol se pôr aqui, já entrou o sábado. Você tem ideia, James? Ó, em toda a Então, hoje história, aqui, para mim, já é sábado. Vai já acabar, o sol já se vai aqui, pôs, o sol já se pôs aqui. Agora então já são entrou o sábado. Já entrou o sábado. Você vê que ele não se perdeu no tempo, de forma alguma. A questão toda aqui é que o judeu, ele colocou fardos em cima desse dia que ninguém podia, era insuportável. Olha, criou mais de 100 leis em cima desse dia. Você já pensou? Jesus chega ali, ó, para curar um paralítico. O paralítico desce pelo telhado, não é? Pelo telhado. O discípulo traz o paralítico, carregando cargas, no dia de sábado. Aí Jesus cura o paralítico. O que é que ele fala? Pega o teu leito e anda. Então aquilo foi um tapa na cara dos fariseus. Por quê? Olha, ele está fazendo o que não é lícito, não sabe carregar Jesus. Rapaz, olha, eles criaram uma lei que você não podia cuspir no chão no sábado. Eu te pergunto, as pessoas ficavam loucas para passar o dia lá, porque era um fardo para eles. Então, Jesus pegou o cuspe, cuspiu no chão, fez lodo e colocou no olho do cego. Ele não precisava fazer aquilo. Ele passava lá, abre os olhos, o cego ia ver. Mas por quê? Aquilo foi um tapa na cara dos judeus. Os judeus, eles criaram tanta lei em cima desse dia que virou pesado.
para as nações. Então, se você observar realmente, a aliança que Deus fez com o seu povo, ela ainda está de pé. Só que a segunda aliança foi feita com o sangue de Jesus. E ele está no seu santuário hoje, e ele ministra em nosso favor, né? E lá estão os 10 mandamentos, que será a norma de juízo para todo o povo, independente de qualquer denominação religiosa. Infelizmente, o mundo cristão aceitou o domingo como dia do Senhor, Dan Brown fala sobre isso, livros históricos falam sobre isso, né? Mas está aí. A gente vai estar Então, um pouco sábado é como se lá fosse um dia de adiante, né? jejum. Então, Hum? o sábado, então, é como se fosse um dia de jejum, Que onde você você para as atividades. dedica ali. Se você, aí aquela questão, se você Como quiser jejuar, não é um problema seu. Se não quiser, não tem nenhum problema, certo? É um dia de você Estou parar as fazendo um atividades. paralelo, né? É É, como se fosse é, um dia de jejum. sim, você parar, é jejum de trabalho, né? Comercial, por exemplo. Às vezes tem pessoas que moram longe da igreja. Eu te pergunto, tem pecado ela pegar, pagar o ônibus? Não, porque ela está fazendo um benefício para ela mesma, entendeu? Porque seria pecado, sim, se ela fosse, por exemplo, você tem a sexta-feira, que é o dia de preparação, tá? Tá aqui na Bíblia aqui. Dia de preparação, você preparar tudo para receber o dia do Senhor. Aí, negligentemente, você deixa de preparar. Aí você vai fazer a feira no sábado, você está violando o dia do Senhor. Né? Um exemplo, você viajou, chegou na cidade, você não tem onde comer. Poxa, e agora o que eu vou fazer? Você vai ficar com fome? Você vai no hotel, ou vai numa restaurante, pode comer numa boa, e pagar sem peso de consciência. Você não está violando o sábado. Você está fazendo o quê? Misericórdia. E Jesus falou, misericórdia eu quero e não sacrifício. Agora, se Ok? um amigo te convidar para uma festa de aniversário no sábado, aí lascou. Depende da festa. Se for irmão na mesma fé, não. Ah, Se for irmão na Jesus. mesma fé, eu vou, sem nenhum problema. Agora, se for festa, por exemplo, secular, eu não vou, não, de forma alguma. Entendeu? Entendi. Obrigado, viu, Salles, pelo Vamos lá, esclarecimento aí. valeu. Vamos concluir Obrigado. aqui. Lá adiante vai dar muito mais sobre isso ainda, né? Eu coloco aqui, não é uma posição minha, de forma alguma, gente. Eu não quero trazer para você, ó, é uma posição minha, não. É uma posição da Bíblia, não é particular. Eu jamais vou aqui chegar aqui e estar com vocês uma coisa que eu penso que é minha, de particularidade minha, de forma alguma. Então, você vê que sempre nós estamos aqui usando o quê? A Bíblia Sagrada para mostrar esses textos, né? Não é coisa que, eu inventei, não. Então, o sábado não é de nenhuma denominação religiosa. O sábado é bíblico. Você deve ver que tem batistas do sétimo dia, sabia? Não sei se você sabia. Tem batistas do sétimo dia. Tem assembleanos do sétimo dia que guardam o sábado também. Não é só a igreja adventista que guarda o sábado, não. Então, você vê que alguns chegaram a essa conclusão, realmente, o sábado não foi abolido, né? Não foi dado para o judeu, e foi dado para as nações. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, se foi o sábado dado para o judeu e foi abolido, então a lei está incompleta. Tem 9 mandamentos lá. E não pode. Se a aliança está lá em cima, foi a mesma aliança que Deus fez com o seu povo aqui na terra. Então, quer dizer que lá em cima está incompleto, tirou o quarto mandamento. Não. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando Deus criou o planeta, ele colocou duas instituições. Logo, antes do pecado, o casamento, lá no Éden, de Adão e Eva, e o sábado. Foi instituído antes do pecado. Não existia na terra nenhum judeu, existia o homem. Ele fala assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Certo? Por quê? Bom, para que você tem uma caneta? Não é para escrever? Se não fosse para escrever, seria para quê? Então, a caneta foi feita para escrever, correto? Não escrever para a caneta. Então, o sábado é um jejum onde você para suas atividades para dedicar-se unicamente ao serviço de Deus. Pregação do Evangelho, levar a cura às pessoas, né? Ajudar as pessoas. Por exemplo, se houver uma calamidade na cidade, você acha que a gente não deve ir para ajudar as pessoas? Não, precisamos ir, porque é um trabalho de misericórdia. Amém? E aí, agora é deixar o Espírito Santo falar, né? Exatamente. Vamos lá, para ele fechar aqui. Agora vamos falar sobre o abismo. O abismo, gente, ó, que separava, lembra que na parábola do rico e Lázaro? Havia uma separação, né? Os que estavam lá não podiam passar para cá, e os que estavam cá não iam poder para lá. O que significa esse abismo que havia entre eles aqui? Vamos lá. Está em Efésios 2, primeiro verso. Efésios 2. Pode abrir aí. Vamos ver os versos 11 a 22, tá?
Depois, Efésios 3, verso 6. Portanto, lembrai-vos de que vos, de que vos, de que vos outro tempo erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos Ó, da promessa, tá vendo? não tendo esperança e sem Deus no mundo. Oxe, muito bem. Mas só até aqui? Não, vai embora. Até o verso 22, viu? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Opa, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, sim, e derribando a parede de que é separação que estava no sim, meio, da isso. sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que Sim, consistia em ordenança para criar em si mesmo dois de um novo homem, isso. fazendo a paz. Paz. E pela E, cruz sim, reconciliou-lhe a ambos com Deus em um corpo, matando com ela amizades. isso. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e E aos que agora? estavam perto, Muito porque por bem. ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Sim. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Uhum. Edificado. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós justamente como sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora, lê o capítulo 3, Mário. O verso 6. Olha só. Olha só. Ao saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Muito bem. Então você vê aqui, ó. A morte de Cristo, ela juntou os gentios e os judeus. Derribou a parede. Lembra na parábola? Os que estavam lá não podiam vir para cá e os que estavam cá não podiam ir para lá. Então, com a morte de Jesus na cruz, ele fez o quê? Uniu, James, as nações, né? Deus não faz exceção de pessoa de forma alguma. Aqui no verso 15, assim, ó, que ele, Jesus, na sua carne, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O quê? Quando ele morre na cruz, o véu rasga, simbolizando o quê? Que aquele ritual que apontava para ele o sacrifício de animais, que ordenava matar os animais, foi o quê? Abolido. Então, através disso aqui, essa aliança que Deus fez com o seu povo, ele agora é transmitido para quem? Para o povo, o seu povo, né? Que seria o quê? Seriam os gentios aqui. Isso aqui é muito importante, isso aqui, né? Derrubou a parede de separação. A cruz de Jesus fez isso. Então, agora o povo tinha que agora ensinar ao povo gentio aquilo que Deus queria, né? Os seus oráculos. Agora a gente vai saber o quê? O último verso de valer, que são os cinco irmãos. Se você quiser botar lá para o livro de Marcos, Lucas 16, olha, lembra que na parábola ele fala assim, ó, porque eu tenho cinco irmãos, lembra? O rico fala, né? Diz aqui ela no verso, ó, capítulo 16 de Lucas, o verso, é, vamos ver aqui no verso 27 diante, depois da conversa que o rico, na parábola, né, teve com. Na realidade, o rico não está no inferno, o pobre não está no céu, Abraão não está no céu, é apenas uma palavra ilustrativa para mostrar, né, coisas que viriam no futuro. Então, no capítulo 16, verso 26, diz assim, ó, E disse ele: sim, Rogo-te, pois,
ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Sim, Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, porque, ouçam-nos. mas ele insistiu, né? Não o pai Abraão, né? Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe responde: se não houve o Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que o ressuscite, né? Alguém entre os mortos. Eu queria que você abra sua Bíblia lá. Antes de eu explicar isso aqui, quem são os 5 irmãos aqui da parábola? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, só para ter uma ideia aqui, quando a gente crê na mentira, você sabe que tem muita mentira, e quando a gente crê e a gente não, e a verdade chega, às vezes a gente, por estar tão arraigado na mentira, que a gente deixa a mentira tomar conta da gente. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo, segunda carta, é, capítulo 2, verso 11 e 12. Olha só. Interessante isso aqui, ó. Diz aqui. Aqui fala sobre o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Diz aqui, eu vou ver o verso 7 diante, assim, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Estamos falando do pecado aqui, né? Falando do pecado. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Certo? Aí, verso 11. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Olha que coisa interessante. Então, quando eu não quero crer na verdade, que está na minha frente, eu vou ficar, estou cego, mas eu estou lendo, está aqui na palavra. O que é que ele faz? Quer dizer, aqui é o apóstolo Paulo. Deus manda a operação do erro e as pessoas vão crer na mentira o tempo. Ó, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, quando eu creio em uma coisa que não é verdade e a luz chega para mim e eu rejeito, eu vou crer nisso aqui, na mentira, até o final. Então, Deus manda a operação do erro e as pessoas vão crendo na mentira. E o último verso que eu vou ler aqui, a pergunta é: quem são os 5 irmãos? Que ele fala aqui, ó. Eu tenho 5 irmãos, porque desde o começo da Bíblia, Deus havia proibido essa prática de comunicar com os mortos. A gente leu sobre isso aqui, não foi? No capítulo 4. Deus sempre proibiu. Aí, quando ele fala os 5 irmãos, quem são os 5 irmãos? Olha, manda minha casa para a terra, porque esses 5 irmãos dêem testemunho para que as pessoas não venham nesse lugar de tormento. Então, os fariseus sabiam que a alma é mortal, mas passaram a crer na alma imortal. Um dos motivos pelos quais Jesus citou essa parábola é porque eles queriam. Você sabe, tem pessoas que quer ouvir aquilo que agrada a sua mente, o seu coração. Ele não quer renovar, descobrir coisas novas da Bíblia. Então, Jesus conta essa parábola aos fariseus porque eles sabiam muito bem que os mortos não podem se comunicar com os vivos, nem estão no céu, mas passaram a crer no inferno, porque isso foi introduzido dentro da igreja pelo espírito maligno. Isso foi entrando na igreja. Então, passaram aqui. Quando ele fala assim, ó, manda meus irmãos para dar testemunho, o que é que ele está falando aqui? Quem são os 5 irmãos que está falando aqui? O que é que ele fala no final? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mesmo se a pessoa ressuscitar e dizer assim, ó, eu não vi nada, minha mente foi entregue ao conhecimento, as pessoas não vão crer. Por quê? Deus, quando a operação do erro, eu vou crer na mentira. Então, quem são os 5 irmãos aqui? Vou dizer a você, ó. Quem são os irmãos? Lá no começo, assim, Gênesis 2:17. E Deus criou o homem e soprou nas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Lá adiante trocaram. O homem passou a ter uma coisa que sai do corpo dele e consegue ver, consegue falar e consegue ir para o céu. Então, quem são os 5 irmãos? Gênesis
Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que fala contra essas coisas. Então, ele tem profeta, Moisés e os profetas. Então, quem são 5 irmãos? É o Pentateuco, que começou lá, né, com o pecado, começou com Satanás lá no Éden, e veio atravessando, né? Era chamada Torá. Era o livro que eles estudavam, os judeus, principalmente os essênios, que a gente vai estudar daqui para segunda-feira. Ok? Então, está aí a palavra do Rick Lázaro, a explicação que não tem nada a ver com o que está escrito. Lê de uma forma, interpreta de outra. Amém? Terminei 8 horas e 1 minuto, sem ponto, hein? Ó, Rapaz, só tudo bem. 1 minuto Olha, leva. só para concretizar, viu? Só para concretizar o que você falou aí, está lá em João 1:12, 3. Todos quantos creem no seu nome não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Isso. E aí? Hã? Todos quantos creem no seu nome não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, Mas de mas de Deus. Deus. Amém, Mário. Amém. Deus abençoe Glória a vocês aí, Deus. mais uma vez, tá? Então, deu para compreender a palavra do Mário. Deu para compreender, né? Eu falei que Jesus aboliu, não era bem isso que eu queria dizer, né? Eu sei que ele, naquele momento, ele aboliu aquela situação, porque os homens eram teimosos, eles queriam confrontar Jesus, né? Tudo, Jesus falou, Mário. mas ó, aqui, ó, Tudo. se uma ovelha cair aqui no sábado, aqui, você não vai Viu aí? tirar? Ô, Pois meu, é. E ele tirava ou não tirava, Mário? Eles iam tirar. Não tirava? tirava, Mas por que tirava, tirava? Porque valia, ó, claro. dinheiro. Quer dizer, Ia deixar a ovelha morrer? a ovelha, o homem não vale mais do que a ovelha. Olha que incógnita danada. Quer Comparação, dizer, né? você não curava a pessoa no sábado, porque era o dia do Senhor, mas você tirava a ovelha do buraco lá. Então, Sim. você vê, a maioria dos milagres que ele fez foi todo no dia de sábado, porque era um tapa na cara deles. Ele não vinha fazer sacrifício, Para confrontar misericórdia, eles mesmo. confrontou a A eles, palavra de exatamente. Deus veio para confrontar a gente, né, amados? Ela veio Exatamente, para Mário. confrontar a gente, porque nós vivemos errado o tempo todo. Enquanto Todo a o gente tempo. não reconhecer que somos É, fracos, cegos, imundos, nós sim, carecemos da misericórdia de Deus, enquanto a gente não reconhecer, meu amado, é isso olha, eu mesmo. vou te falar, viu? O homem vai penar na terra, viu? Vai mesmo. Então, a gente precisa dessa graça todo dia, essa misericórdia todo dia na nossa vida. Com Porque certeza. a gente peca, Mário, todo momento. E por isso que nós temos um mediador entre nós e Deus, que é Jesus, nosso advogado. A gente precisa confessar. Pode ter uma assim, ó, no pensamento, Senhor, não me tem misericórdia de mim, né? De tarde, peço misericórdia, perdão pelos pecados que eu fiz durante o dia. Às vezes você pega até inconsciente, né? Você pega inconsciente. É por isso que Jesus é por isso por que o inimigo colocou outro mediador? Para tirar o foco de Cristo. Por que tem Maria, tem José, tem Pedro, tem não sei o quê? Por quê? Porque para tirar o foco do sumo sacerdote, porque O Jesus não tem, verdadeiro, né? né? O Não tem. verdadeiro. Sem eles somos perdidos, né? É isso aí. Mas que Deus abençoe a todos nós. Amém. E o estudo segue, vai ter mais conhecimento na frente de muitas coisas ainda que tem para estudar. Né? Ó, você tem ideia, nas classes que a gente ministra aqui, eu levo em torno de 6 meses, Mário. Porque é um assunto por semana. Porque, como é várias classes, eu não posso estar todo dia lá. Mas essa aqui foi a única classe que Deus me deu a condição de ministrar todo dia. É a única. Nunca peguei uma assim, sabe? Para todo dia dessa ministrar, porque é um assunto após o outro. Isso é muito bom, porque a gente não esquece. Não chega no outro dia, tá? Vou pegar aqui um pouco do de trás e poder trazer para poder estudar. É isso Mas aí. eu estou aqui para aprender com vocês também. E quanto mais a gente estuda, a gente aprende. E aquele negócio, tem que Com deixar o nosso certeza. coração amolecer. Senhor, fala comigo. Mesmo que é coisa que eu não aceite, que talvez por alguma coisa que eu entendi de forma errada, mas que o Senhor possa abrir a minha mente, né, para que a gente possa compreender. Amém? Mário, Amém. meu amigo, ore por nós aí, tá? Neste momento, para a gente poder encerrar. Querido Deus amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estivemos aqui, Pai, estudando a Tua palavra, aprendendo, Senhor, com aqueles que conhecem um pouco mais que a gente, que têm mais experiência. Nós somos todos, Pai, humildes, o suficientes para poder entender, para perguntar aquilo que há dúvidas no nosso coração em relação à Sua palavra, Senhor. Mas graças a Deus, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no meio de nós
e o Senhor tem nos Amém. dado instrução, nos ensinado, Pai. Abençoa, Amém. Pai, o Silas, a sua família, Pai, protege, guarda, livra eles, Senhor, porque eu sei que o nosso adversário está furioso, Pai, mas ele Obrigado. veio para cair, ele já é derrotado, e nós Amém. sabemos, ó Pai, que Tu és conosco. Abençoa nossa sexta-feira, Senhor, nosso dia, que tenhamos, Pai, na Tua direção, as melhores informações, a melhor maneira de agir, de se comportar. Abençoa-nos, ó Deus. Amém. Abre as veredas da nossa vida, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ok, amado? Deus abençoe vocês. Um bom dia Salles, e bom bom dia. devocional com vocês, Bom dia, viu? Tá com pessoal. Deus. Bom Bom dia, dia, gente. Bom dia, pessoal. Salles. Dia. Salles, eu tenho uma pergunta para você. Sim, Fábio. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a gente responde essas perguntas, né, esses questionamentos, por exemplo? Tem pessoas que são espíritas, né? E que falam com o espírito, que o espírito fala, às vezes, o que. Por exemplo, tem algumas situações onde a pessoa morre, por exemplo. E aí a pessoa fala assim: ah, não, eu acredito porque a pessoa veio e falou algo que só eu e ela sabia, por exemplo, né? Sei, O sei. que acontece aí? É um espírito maligno que viu o que a pessoa, como a pessoa era, e aí vai lá e conta para poder É, atrair a pessoa para um. você vê, olha, você vê, lá em Coríntios, assim, ó, que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Tem que ser muito claro com isso. Na realidade, o Espiritismo, eles solapam as escrituras. Porque o Espiritismo hoje moderno é a mesma feitiçaria antiga condenada por Deus lá no Pentateuco, simples de Moisés. Então, Deus sempre Exatamente. condenou. Não é, Mário? Deus sempre Ou condenou esse tipo de prática, sempre. Então, esses sempre. cultos do Oriente, você fez uma pergunta interessante aí, ó. É, quem são esses espíritos, né, que ministram, né? Então, numa sessão espírita, não, eles, na verdade, não são espíritos mortos, são espíritos de demônios que se personificam com a mesma voz da pessoa e aparece. Isso é bíblico, está na Bíblia isso aqui. Você quer ver uma coisa? Lá em Isaías 8, 19, 20, eu vou repetir o que nós lemos ontem, ó. Quando vos disserem, será quem? Olha, o cara morreu, eu preciso fazer uma consulta. Consultai os que têm espíritos familiares, que cheiram e murmuram entre eles. Cheirar é tagarelar, é usar o mesmo tom de voz. Se a pessoa tiver um sotaque, qualquer cidade do país, ela tem aquele mesmo sotaque, né? E a pessoa, ela fala com o mesmo time de voz. E se houver escondido alguma coisa em algum lugar, ela fala onde é que está. Então, eu te pergunto, quando isso aparece, acho que as pessoas que não vão para a Bíblia, crê ou não crê? Ah, que vai crer. Por quê? Eles não vão para a palavra de Deus. Então, eles creem na reencarnação, que o homem é suscetível ao progresso, e chegam está decaindo cada vez mais. Cada vez mais o homem está ficando fraco. Então, a Bíblia tem resposta para tudo isso aqui. Lá no livro de Samuel, 1 Esse Samuel, daí é Isaías. Isaías 8, 19 e 20, James. Você vai encontrar isso lá. Essa proibição de Deus em consultar esses espíritos. Inclusive, Deuteronômio, acho que foi 18, foi 4 que a gente leu. Você vai encontrar lá Deus proibindo esse tipo de comportamento, porque Deus sabe quem está por trás disso. Não são os mortos, Lá, porque os mortos não sabem de nada. Ó, lá em Né? Samuel também tá. Samuel na minha, fala, não Samuel foi? também fala. Sim, quando Saul foi consultar a feiticeira, lembra disso? Ele foi Lembro. consultar a feiticeira, não foi? E apareceu ali o quê? Aqui, ó. Lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, se você quiser ler depois, Fábio, você vai encontrar aqui, ó, quando Samuel já havia morrido, e Saul tinha feito várias coisas que Deus não se agradou. Então, quando ele pedia aos profetas, não atendia mais. Ó, pedia a Deus, Deus não respondia nem por Urim, nem por Tumim, mais nada. Quando ele ficou desolado. O Espírito Santo não estava mais com ele. Ele ficou todo desorientado que aquilo que Deus havia proibido que ele fizesse, ele foi fazer. Quer dizer, Ele foi ele fazer. matou os amalequitas, não matou os amalequitas, desobedeceu a Deus, trouxe o melhor do gado, o melhor dos despojos, poupou a vida do rei. Não foi isso que eu te pedi, Deus falou. Você devia exterminar todos, velhos, jovens e crianças, porque era É. uma praga, era o demônio em pessoa da face da terra, ia contaminar o meu povo. Ele vai, faz o contrário. Aí o que acontece? Ele perdeu o rumo,
ficou desorientado e ele vai consultar a feiticeira, lá em Endor. Quando ele chega lá, ele faz a consulta, aí ela pergunta assim, você quer que eu faça subir quem? Aí ele fala assim, o profeta Samuel. Aí ela faz lá as mediunidades dela e ele tá ali, ela falou assim, ó, eu vejo um ancião envolto em capa subindo. Eu fiz um sermão só desse capítulo aqui e vendo as falhas que o diabo deixou. Isso aqui, primeira falha aqui, ó. Se fosse Samuel, o que foi Samuel, o certo não era o quê? Subir da terra, era o Era quê? descer. É. Era Descer do descer. céu. Não é verdade? Então ele não Claro. estava no céu, ele estava só no pó da terra. Mas ele disse assim, ó, eu vejo um ancião envolto numa capa subindo. Então, quando ela falou, ele não viu Samuel, ele não viu a entidade, porque só um médium espírita pode ver, ela vê, mas a voz, a pessoa ouve. Deixa eu ler isso aqui, ó. Quando eu vou disser, consultar, porque tem espírito familiar, que eu tirei, entre nele. Então, a pessoa que pediu a consulta, ela consegue ouvir a voz da pessoa, conversa com a pessoa. Então, quando Samuel, ele entendeu que era Samuel, ele tem uma entrevista com Samuel e faz perguntas, Samuel responde. Então, tem coisas que o suposto Samuel responde que não é verdade, né? Deixa falhas. Então, você vê que ele havia totalmente caído do rumo, né? E agora depois você vê que depois ele se matou. Não foi? Ele se matou, tirou Foi, sua se própria matou. vida, se matou. Foi todos orientados. Então, Fábio, o Espiritismo não crê. Você vê que hoje é chamado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles fazem boas obras? Fazem. E falo para você assim, ó, lá dentro tem muita gente sincera. Muita É, gente de Deus está lá dentro. E não é só lá, é não. difícil para a pessoa, né? É Ela muito difícil. que a pessoa às vezes ela perde alguém, ela às vezes recebe uma carta, por exemplo, né? Sim. Psicografado que eles falam, né? E aí naquela carta tem conteúdo que às vezes foi algo que eles viveram realmente, né? Exatamente. E aí a pessoa, como que a pessoa vai Não, desacreditar daquilo? não tem É como não um, crer, não tem como não crer. Até assim, numa sessão espírita, Fábio, as pessoas que vão lá que consulta ouvem a voz da pessoa, do mesmo jeito que é. Mesma coisa. Ah, eu estou num lugar bom. Eu conheci um cidadão espírita, um dia eu fui para São Paulo, se tu sabe. Fui levar ele para fazer um tratamento lá em Itapecica da Serra. Ele era espírita. Ele começou a conversar comigo, tal, 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 foi falando. Aí ele disse que o que fez ele abandonar o espiritismo, ele disse que um certo aluno de um colégio morreu, da cidade que é, e essa pessoa que estava recebendo a psicografia, igual Chico Xavier, né, que recebe, bota a mão na cabeça, a psicografia. Aí que ele foi fazer a comparação, e teve a curiosidade de pegar essa carta e fazer comparação com a letra da pessoa. Não era igual. Aquilo foi um ponto decisivo para ele sair do espiritismo. Mesmo assim, ainda ficou com algumas raízes, porque daqui para São Paulo, fui conversando com ele sobre Moisés, sobre Elias. Você tem ideia? Quando Moisés e Elias aparecem numa dessa figuração, quem apareceu ali? Eles estavam em forma corpórea. Elias não morreu, foi para o céu sem ver a morte. E Moisés morreu e Deus ressuscitou ele. Tanto que ele apareceu no monte e quem viu? Pedro, Tiago e João. Se não fosse espírito, só quem via quem? Só quem ia ver no médio. Então, eles falaram assim, ó, um espírito não tem carne, nem osso. Mas isso são enganos do inimigo. Nos últimos dias, isso vai piorar. Vai piorar. São para enganar o povo de Deus. Então, deixa as escrituras para trás. O sacrifício de Cristo é jogado no chão, porque só o mediador. Ninguém pode se salvar por ser bom, por ser rico ou por ser pobre, né? Ou por fazer boas obras. Ninguém salva por isso. Nós somos salvos Não. mediante a fé. Né? Então, o que é que o Espírito ensina? Que você, fazendo boas obras, você vai, né, se melhorando, vai reencarnando, vai melhorando. O homem é suscetível à degeneração. Cada vez mais o homem se degenera. Pelo contrário, ele só vai ser perfeito quando Cristo voltar e transformar no abrir e fechar de olhos. Aí sim, a imortalidade vai estar entre o povo de Deus. A ressurreição é o resultado da imortalidade, não o espiritismo. Então, o homem vive sem Deus. Infelizmente, tem pessoas sinceras lá dentro que precisam entender isso. Para você, que tem pessoas lá que já dei estudo que saíram de lá, porque não estudavam as escrituras como deveria ser estudado. Não é fácil, não. Você falou, é difícil, né? Pessoas boas, né? engraçado. São inocentes. Pessoas Sim, sim, inocentes, de bom coração, de boa intenção, sim, são sim. enganadas, como em tudo na Enganado. vida. Então, você é assim mesmo.
Muitas pessoas são assim, vivem assim, enganadas, sem saber, mas são pessoas sinceras. Ainda vão ouvir a palavra do Evangelho para sair de lá. Então, você vê que lá, Apocalipse 19 diz assim, ó, sai dela, povo meu, dessa confusão religiosa daí, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados e queiram participar das suas pragas. Então, é um convite de Deus, sai de Babilônia, da confusão religiosa. Isso é muito importante. Amém, Fábio? E Obrigado. aí, deu para Obrigado, responder sua Fábio. pergunta aí? Amém. Obrigado. Muito bem. Mário, vai lá Até conosco aí. segunda-feira. Gente, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Segunda-feira, eu tenho um assunto importante para vocês, estudar sobre a divisão do judaísmo. Vou falar um pouco sobre inferno, sobre uma palavra chamada Tofet. Já viu na Bíblia isso? Marion, James, que são mais próximos da Bíblia aí. Neide, Tofet, eu vou falar Tofet? Não. Já, Tofet, já, né? já, Vale dos Filhos de Enó, eu vou falar. já, A Gena, já, né? já. Sabe como funcionava aquilo lá naquela época? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, segunda-feira, a gente vai estudar sobre essa questão, né? A Tofete, Vale Sim, do Filho de Enó, a Gena e Moloque. sim. Moloque eu vou falar, né? Moloque era o Moloque deus ali do não. povoado, né? Que estava no meio do povo de Israel ali, né? Sim, Ok. Só uma ressalva aqui, gente. Ó, Ciro, segunda-feira, ele vai levar a esposa às 6 horas para fazer um procedimento lá em São Paulo. Então, assim, ó, possivelmente, ele não vai estar presente nesse estudo aí. Eu precisaria dele por causa do PowerPoint. Se por um acaso ele não puder estar presente, ele vai fazer o seguinte, vai combinar uma coisa aqui, ó. Vocês vão seguir com o devocional de vocês, no horário de 7 horas, hora que for. Aí na terça-feira a gente volta, né? Que eu preciso do PowerPoint para estudar isso aqui, o assunto. Tá bom? tá Pode certo, ser? tá certo. A gente Pode ser. agradece, viu? Se quiser compartilhar, Salles, se quiser Ah, mandar o PowerPoint para tá. mim, posso Pronto. aqui, tá Pronto. bom? Então, Ciro manda para você, viu? Aí, segunda-feira a gente estuda, não tem problema. Porque eu dependi de Ciro, né? Mas já tem outro parceiro aí junto aí conosco, então não tem problema não. Certo, Ciro vai tá botar bom. você Eu segunda-feira de volta. coloco, eu coloco o PowerPoint lá no grupo, gente. Pronto, pronto, Ciro. Então, Sim. beleza. Aí a gente estuda para não parar o estudo, viu? Isso aí. Ok. Mário, meu amigo, ore conosco aí. De novo, ô glória. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, diante da tua presença, te agradeço, Senhor, por esse estudo que foi feito hoje, Pai, pela vida do Salles, do Silas, Amém. do Ciro, e por todos aqueles que participaram, Senhor. Nos abençoa, nos dá um dia de vitória, um dia de paz, Amém. tranquilidade na tua presença. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Compartilhando. Amém. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.